Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês um conto de 36 páginas da autora Axia Rego que vem se encaixar perfeitamente nesse mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo. Bora lá saber do que se trata? Venho apresentar então para vocês o último abraço da autora Axia Rego. Bom, essa é a primeira obra dela que eu leio, eu não a conhecia. E por que eu venho dizer para vocês que esse é um livro, uma história, né? Nossa, tô mandando de falar livro. Que essa é uma história no qual vem se encaixar nesse mês de Setembro Amarelo, porque o Setembro Amarelo é um mês que a gente tem um olhar mais voltado para o suicídio, para a depressão, para o momento louco e conturbado que estamos vivendo, que por conta de não conseguirmos lidar com as reviravoltas da vida muito rápida, a gente acaba caindo em depressão e muitas vezes a gente pensa em acabar com a nossa própria vida. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui falando sobre a minha depressão na gravidez, onde eu falo que quando estamos com depressão, quando se pensa em acabar com tudo, em tirar a nossa vida, é pelo simples fato que a gente quer que acabe tudo aquilo, que as pessoas ao nosso redor sofram, porque é assim que a gente vê, que as pessoas estão sofrendo, e porque a gente não consegue sentir nada, a gente não consegue entender o que está se passando com a gente. E também essa história vem falar pra gente que nós não sabemos o dia de amanhã, que não podemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, que a gente tem que viver intensamente cada momento, porque a nossa vida, ela tem dia para começar e tem dia para finalizar, mas somente Deus sabe quando é esse momento, nós não sabemos. Então a Axia, ela vem nos contar a história de um grupo de 5 amigos, mas a história foca mais em 2, que é o Otávio e é a Saísia. Eles todos têm 14 anos, então assim, pré-adolescente, que gostam da vida, que brincam, que saem, que se divertem, mas em um determinado momento a Saísia, ela acaba se afastando um pouco do Otávio e dos outros amigos por conta de novas amizades. E o Otávio fica se sentindo meio chateado porque ele está se sentindo um pouco abandonado. E ele começa a mudar o comportamento dele, mas é algo que os outros não percebem de imediato. Conforme o tempo vai passando, a chateação dele, a mágoa dele vai crescendo um pouco mais. E aí ele acaba tendo uma descoberta que aí faz com que ele entre em desespero, com que ele acabe não sabendo como lidar com aquilo. E o único meio que ele acha de lidar com aquela situação, que na minha visão ele foi um pedido de socorro, foi contar para Saísia o que estava se passando com ele. Mas ela, gente, ela não soube lidar. Ela não soube entender, ela não viu o que ele estava contando para ela como segredo, como algo que pudesse ser. Então, na verdade, eu não consigo saber o que ela pensou, porque eu só vou descobrir o segredo no final. Então, até esse momento, eu não consigo pensar no que foi que ela pensou. Porque, na minha visão, ele contou para ela que ele era apaixonado por ela. Na minha primeira visão foi isso. E ela surtou com o que ele contou e ela acabou se distanciando dele. Eles tiveram uma briga feia. E ele ainda pediu, não conte para minha mãe o que aconteceu. Mantenha esse segredo. E mesmo ela brava com ele, ela acabou mantendo esse segredo. Um certo dia, ela acabou tendo coragem de ir até a mãe dele para conversar com a mãe dele. E a mãe dele ainda ficou chateada com ela, falando assim que espera que ela tenha ido lá para fazer as pazes, porque desde o momento que eles tiveram aquela discussão, que ela não sabe o motivo, ele está muito abatido, ele já não come direito. Mas nisso o Otávio chega e acaba atrapalhando a conversa com a mãe dele. Ele decide que ele quer voltar à amizade com ela, porque, gente, ela está relutante em não querer amizade com ele. E ele tenta por 2 vezes, mas ela não aceita mais ser amiga dele. Ela fala que não tem como ser amiga dele mais, que não tem como ela ficar próxima dele depois do que ele contou para ela. E mediante a isso, as outras pessoas, não só do grupinho deles, mas como de outros,
vão percebendo que o Otávio não está bem, que o Otávio ele está distante, que o Otávio anda mais triste, mais calado. Ele mudou completamente o comportamento dele, mas por conta de terem 14 anos, por conta de, não sei, de repente, não querer ficar perguntando o que o amigo tem, acabaram deixando ele aqui meio na solidão dele. Eles acabam decidindo, os meninos, que eles vão em uma lagoa de Pernambuco, que é próximo de onde eles moram, para poder brincar, se refrescar, enfim. E nesse dia, Otávio decide que ele vai até a escola para poder ter uma última conversa com a Saísia. E chegando lá, a única coisa que ele pede para ela é um abraço. E ela fala que não. Ele pede novamente, tenta abraçá-la, ela o empurra. Daí ele tenta abraçá-la novamente, ela o empurra novamente. E ele fala, me dê um último abraço. Mas ela diz não e vira as costas. Eu fiquei brava com a Saísia? Eu fiquei brava com ela. Porque eu fiquei pensando, né? Pô, meu, se ele falou que gosta dela, não é motivo para ela ficar tão brava assim, né? Não é motivo para ela não querer ficar perto dele. Porque isso é o que eu pensava até então. E ele acaba indo com os amigos nessa lagoa, tanto é, né, que a capa do livro é esse lugar lindo aqui. E chegando lá, eles nadam, eles brincam, mas ele acaba se afogando. O Tiago, que é quem percebe, acaba tentando salvá-lo, mas não consegue. Os outros dois apenas olham. Mesmo o Otávio pedindo socorro, mesmo o Tiago pedindo ajuda, os dois não fazem nada. E depois, quando já não encontram mais o corpo, então eles acabam tendo que voltar para dar notícia para a mãe. E claro, gente, como que é a reação de uma mãe quando descobre que um filho perdeu a vida assim? O Tiago acaba indo até a Saísia para contar o que aconteceu. E aí você fica pasmo, porque daí você descobre qual é o segredo, porque ela acaba contando para o Tiago o segredo. E aí você tenta entender a Saísia, que o que ele conta para ela, o que ele relata para ela é algo, gente. Eu não sei se eu que tenho 45 anos, eu teria maturidade para saber o que fazer, a quem recorrer, a quem buscar ajuda, o que falar para ajudar o Otávio naquela situação. O segredo que ele revelou para ela é algo assim que, gente, é muito pesado. É muito pesado. Então eu entendi que a reação dela naquele momento, que ele conta aquilo, foi de proteção, foi de dignidade, foi de estar errado. Ela não soube lidar. E ela carrega o remorso de que ela negou o único abraço. Então, por isso que eu falo, temos que tomar cuidado com as atitudes. Porque até hoje, né, se essa história fosse verídica, assim, até hoje ela carregaria isso dentro dela. De que ela negou um abraço ao seu melhor amigo. Que ela não soube ajudá-lo quando ele pediu ajuda a ela. Porque quando ele contou esse segredo para ela, ele estava pedindo ajuda. Mas ela não conseguiu ver dessa forma. Então, esse conto de apenas 36 páginas, gente, ele vem trazer pra gente algo tão profundo que a gente briga por qualquer coisa, a gente vira a cara um com o outro por qualquer coisa, a gente muitas vezes vê outra pessoa triste, mas a gente não se incomoda em saber o que ela está passando, ou dependendo do que ela fala pra gente, a gente pensa que é frescura, que, gente, sério que tá chateado por conta disso? Nós não damos valor ao sentimento do outro. Nós não conseguimos enxergar a dor do outro. Infelizmente, nós estamos vivendo numa realidade, estamos vivendo em um momento da nossa sociedade no qual tudo é momentâneo. Como, por exemplo,
criamos o Setembro Amarelo. Então, no Setembro Amarelo vamos falar de depressão, vamos falar de suicídio, mas tudo que entra em outubro, já vamos para o Outubro Rosa, falar de câncer de mama, câncer de ovário e tudo mais. Mudou para novembro, vamos falar de Novembro Azul. E com isso, os outros vão ficando para trás. Nós temos que aprender a observar mais, a se colocar mais no lugar do outro, a identificar quando o outro está pedindo ajuda, quando o outro está com alguma dificuldade. Temos sim que viver cada segundo da nossa vida como se fosse o último, porque a gente não sabe quando é que vamos partir. Não sabemos quando é que a nossa vida começa, como também não sabemos quando termina. Deus sabe, nós não. Então a gente tem que parar de ficar arrumando desculpas para não conversar com um, não conversar com o outro, virar a cara com o outro. Temos que parar de achar que é frescura quando o outro se afasta da gente, quando o outro se mostra magoado com algo que falamos, com algo que fizemos. Ah, não é para tanto. Você não sabe o que o outro está sentindo. Às vezes, uma frase que nós falamos, gente do céu, passa tão despercebido, uma brincadeira. Eu tenho muita mania de fazer umas brincadeiras que às vezes eu percebo que eu magoei o outro. Não foi minha intenção, mas às vezes foi tão assim. E aí eu me controlo para não fazer de novo, para não errar novamente, porque nem sempre é o que a gente fala e a gente acha que é engraçado para a gente, é para o outro. Então eu acho que esse momento é sim de reflexão, de nós podermos fazer essas duas coisas. Realmente, gente, viver tudo o que temos para viver, mas tomar cuidado com as consequências também, né? Porque tudo que você faz tem uma ação e uma reação. E também não podemos ficar julgando. Que nem, eu não vou julgar a Saísia pelo comportamento dela, porque eu não sei se eu no lugar dela eu teria feito da mesma forma ou teria feito de outra. Eu não vou julgar os dois amigos que ficaram olhando enquanto o Otávio e o Thiago pediam ajuda, pelo simples fato que cada um, no momento de desespero, age de uma forma diferente. Eles não conseguiram sair do lugar, eles não conseguiram pedir ajuda, eles não conseguiram fazer nada, enquanto o Thiago sozinho tentou salvar o amigo, mas não conseguiu. Não por fraqueza, não porque ele não foi mais forte, não porque ele não insistiu mais, não, porque acabou as forças dele. Então, se você começar a ler esse conto, você vai fazer muitos julgamentos. Mas quando você chegar no final, que você souber de todos os detalhes, eu acredito que você vai pensar como eu. Você não vai querer julgar, você vai tentar se pôr no lugar do outro e vai tentar imaginar como você agiria. Lembrando, a gente sempre pode imaginar, mas nós nunca saberemos qual seria a nossa atitude e nem como seria a nossa dor mediante algum acontecimento. Porque a dor, a situação, cada um vive de uma forma. Então não tem como você dizer, eu faria isso, eu faria aquilo. Então eu deixo vocês com essa reflexão, eu deixo vocês com esse pensamento e eu peço encarecidamente que vocês leiam sim esse conto, porque eu acho que isso vai abrir muito a nossa mente. E principalmente, deem de presente, né? Indiquem para outras pessoas, que eu acho que é muito bacana. Que tem ali uma outra mensagem, que não tenho como falar para vocês, porque senão eu conto tudo, que essa mensagem eu acho que vai ficar muito interessante para quem está passando por alguma depressão, para alguém que está pensando em fazer alguma besteira aí da vida. Então eu acho que é super válido estar lendo e indicando esse conto para muitas e muitas e muitas pessoas. Então eu vou deixar vocês aqui com um último abraço, esse conto da Axia Rego, e muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.